Você sabe o que é distúrbios da fala? Você sabe o que é isso? Você conhece alguém que tem dificuldade com as palavras? Adultos podem apresentar alguns problemas, mas é principalmente na infância que se detecta com mais frequência? Isso é uma pergunta. Essa dificuldade de expressão da linguagem pode afetar, por exemplo, a aprendizagem? Para responder essas e outras dúvidas, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Balanço Geral a fonoaudióloga, doutora Jaqueline Pitanga, a quem quero cumprimentar. Doutora, muito prazer em cumprimentá-la. Bom dia. Bom dia. Nós não vamos tratar hoje com a senhora sobre o problema de rouquidão, né, que é um problema que tem me afetado nos últimos dias. Vamos falar sobre o distúrbio da fala. O que é isso? Olha, os problemas mais frequentes, né, de fala em crianças, começando por crianças, eles são as trocas de letras. Então, quando a criança vai falar a palavra caderno, ela fala taderno, em vez de caderno. Troca muito o S pelo L. Zebra, aí fala zebra, em vez de falar a palavra chuva, fala suva. Né? As omissões, que é o engolir as letras. Então, quando a gente escuta, não, ele está engolindo muito as letras. Então, em vez de falar, por exemplo, a palavra milho, ele fala milho. Ou então, palha, ele fala pá. Ou seja, isso, às vezes o pai e a mãe podem achar bonitinho, mas isso não é bonitinho, né? Foi interessante falar isso, porque muitas vezes os pais reforçam esse comportamento da criança. E a criança fica com o padrão errado. Porque se ele fala tuva em vez de chuva, ele vai ficar achando que é com T mesmo, vai colocar aquilo para ele e não vai ter o padrão certo, a pista Aí certa. O pai vai dizer, olha, meu filho tão bonitinho, ele fala chuva. Como é, papai? Chuva. Né? Ele está incentivando um comportamento equivocado. Um comportamento errado da criança. E a criança que demora a falar? Então, tem algumas crianças que demoram um pouquinho mais, um pouquinho menos. O processo de aquisição de linguagem, ele tem uma ordem, uma hierarquia. Geralmente, por volta dos 12 meses, a criança fala as primeiras palavras. Com os 18, ela vai falar pequenas frases de 2 ou 3 palavras. Se a criança, por volta de 2 anos e meio, ela não fala nada, é interessante procurar um profissional para ver o que está acontecendo e intervir. Bom, nós temos perguntas que foram feitas pela população, pelo povo nas ruas, e nós vamos colocar no ar agora no Balanço Geral. Põe na tela. Distúrbio da linguagem pode ser ocasionado por um problema psicológico. Às vezes tem pais que fazem guerra psicológica com os filhos. Assim, quando eles vão fazer algo, aí eles, ao invés de ensinar o certo, aí ficam fazendo certas pressões. Aí vai dizer, você não pode fazer isso por isso e isso. Não, vocês não vão fazer, você não pode fazer isso. E não explica a causa pela qual. Atrapalha o desenvolvimento? Atrapalha, sim. Outras crianças também, as crianças querem falar, aí ele se cale, não deixa a criança expressar o pensamento que ele tem. Crianças que têm um problema de dislexia, dislalia. Você acha que isso precisa de um acompanhamento? Sim, psicológico, linguístico, né, das professoras e dos profissionais de saúde. Trocava tipo o G pelo Q. Ela tinha essa confusão. E várias outras pessoas que trocavam o Z, trocavam várias palavras, tinha aquela confusão. Presenciei muito isso já. Comecei a ajudar, falando que mudasse o ritmo, que a letra não era aquela, para ele substituir. E com isso a criança foi desenvolvendo e foi mostrando resultados positivos. E aí, doutora, o que as pessoas colocaram? Então, o problema é psicológico ou é de procurar um fonoaudiólogo? Muitas vezes a pressão psicológica afeta muito. A falta de estimulação, então muitas vezes os pais que saem para trabalhar, deixam as crianças com a babá, então essas crianças elas acabam não sendo estimuladas da forma adequada, então os pais não sentam para brincar com a criança. E quando chegam do trabalho, a criança já está dormindo. Muitas vezes também problemas na audição,
Então, elas não conseguem ter o padrão correto da palavra, então elas também fazem essas trocas. E a questão também dessa estimulação mesmo, de brincar com a criança, que muitas vezes não é feita nesses dias corridos, né? É verdade, isso é uma realidade. Nós temos mais participações da população aqui no Balanço Geral, põe na tela. Já ouviu falar em distúrbio de linguagem? Eu já ouvi falar sobre tati-bitate, né? Não sei se é a mesma coisa, se seria. O que você entende, então? É uma forma que as crianças têm de ter a linguinha presa, não consegue falar muito bem. Principalmente palavras com R, L. Ela tem que receber um acompanhamento, né? De algum profissional ou dos pais, da família. É alguma dificuldade que a criança tem em se comunicar. Você conhece alguma criança que tem essa dificuldade? Conheço. Ela é uma criança especial. Ela fala tudo assim complicado, ninguém consegue entender o que ela fala. Precisa de um acompanhamento de um profissional? É preciso de um fono, né? Minha neta tem a língua pegada e há algumas palavras ela não consegue falar corretamente. E como é que vocês fazem? Nós sempre procuramos corrigir aquilo que ela fala errado. Parece que é o comportamento correto, corrigir o que fala errado. Agora, foi falado aí em tati-bitate, não é isso? E língua presa. Isso. O tati-bitate é uma linguagem inicial da criança, que ela começa a falar tudo com T. Aí, então, é totatola, coloca o T em tudo. Certo. A questão Língua presa. da língua presa já é outra coisa. A língua presa é uma questão, o frenozinho que a gente tem aqui na língua, ele vem coladinho. Então, a criança não consegue falar palavras como cara, como barata, e aí tem que fazer uma cirurgia. Balata. Isso, tem que fazer uma cirurgia e depois... Ou seja, aí a língua presa já é um problema de cirurgia, não é um Isso, problema tem que fazer. só do fonoaudiólogo. Isso, exatamente. A gente divide com o pessoal da odonto, né? Esse problema. E aí faz a cirurgia e depois vai para o fono para aprender a falar. Então, o que a senhora recomenda é que as pessoas, os pais, primeiro a senhora disse uma coisa, começar a brincar e a conversar com o filho. E ao perceber que há esses problemas, não de língua presa, porque há esses problemas de troca de palavras, a partir de que idade a criança já pode frequentar o fonoaudiólogo, já pode procurar um profissional? Então, Fábio, a gente indica que se os pais perceberem que essas trocas assim, estão muito frequentes, elas não diminuíram com o passar da idade, por volta de 4 anos e meio, procura um fono. Se percebeu que as trocas não diminuíram, procura um profissional para orientação e avaliação. Ok, doutora, muito obrigado pela vinda da senhora, pelos esclarecimentos aqui ao programa. Um bom dia para a senhora.